Oi, meus amigos, tudo certinho? Eu peço desculpas pelo meu sumiço, mas a minha vida tá bastante corrida agora, eu estou no trabalho novo e tudo mais. Mas pra ser franco, o que havia me afastado do YouTube foi a minha dificuldade em definir que rumo dar ao canal. Além, claro, como eu já havia mencionado antes, do desânimo com a falta de sensibilidade das pessoas nos debates, não só nos meus vídeos, mas nas redes sociais em geral. Eu estou com a impressão de que não adianta agir com moderação e cautela, porque no Brasil, no mundo inteiro, enfim, sempre vai ter gente que não vai saber lidar com divergências e vai atacar, e independe do assunto, né? Pode ser até a cor da cueca de alguém, se a pessoa estiver disposta a usar o teclado do computador para descarregar suas emoções, ela vai agredir qualquer um que mostrar um pingo de divergência, né? Ou você concorda 100% comigo, ou você é um lixo. É mais ou menos isso. E aí você imagina quando realmente são assuntos polêmicos, né? E por essas e outras, definitivamente, falar de determinados assuntos, ou da maneira como eu estava falando, né, já não fazem mais sentido para mim. A política, por exemplo, para mim se tornou muito mais uma forma de briga ideológica do que luta pela verdade ou por progresso de fato, enfim. Algumas pessoas podem até pensar que estão lutando pela verdade, que estão do lado certo, e tudo bem para elas, né? Na verdade, eu apoio muita gente que eu sei que luta mesmo de verdade por causas justas, porque eu acho essa luta bem importante e considero essas pessoas tão corajosas quanto imprescindíveis, né? Afinal, alguém tem que ter estômago para lidar com essas questões, e elas estão no direito delas também, né? Mas para mim, sinceramente, se tornou muito difícil saber qual é o lado certo de tanto discurso vazio que eu vejo por aí. Na maioria das vezes tenho pensado que só existem lados errados, né? Já que vejo poucas pessoas lutando de verdade por valores morais e éticos, e progresso, né? Que no fim é o que mais importa. Vejo pessoas sim lutando por ideologias, por seus deuses políticos, mas por valores morais, sem aquele relativismo, é certo só quando me convém, e pela verdade, de fato, hoje em dia eu vejo muito pouco. E outro grande motivo é que a política gera uma ansiedade absurda nas pessoas, e eu acabei percebendo isso quando eu me debrucei de verdade na política, sabe? Não sei se vocês já repararam, eu reparei agora que eu me desvinculei um pouco desse mundo, e eu tenho notado, né, olhando de fora, assim, que muita gente passa a vida lutando por um ideal de mundo que supostamente um regime político ou uma ideologia vai trazer, e acreditando nesse ideal para de viver, cara. É sério isso, eu tenho amigos tão obcecados que deixaram de viver, passam um tempão do dia, né, procurando teses que fundamentem as suas verdades, olhando todo mundo com desconfiança, generalizando tudo e todos, como se nada prestasse além da sua verdade. Por tudo isso, eu passei a ser adepta da ideia de que mudanças positivas não ocorrem com guerras e revolução, sejam guerras físicas ou ideológicas, ou compartilhando vídeos no YouTube, né, com discursos vazios e teorias tendenciosas, mas sim, embora a passos lentos, com conscientização, pequenas atitudes e principalmente com o fortalecimento das relações familiares, né? Então o que mais me desanimou mesmo nesse mundo da política foi a maneira agressiva, insensata, obcecada que as pessoas passaram a lidar com ela. É comum acreditarem e desacreditarem cegamente no que lhe convém para fazer valer a sua ideologia, e no fim a verdade se perdeu no meio de tudo isso, né? Você encontra especialistas históricos, ambientalistas, físicos, econômicos, enfim, você vai encontrar teses bem fundamentadas para o que você quiser, vai encontrar especialistas que vão comprovar qualquer coisa, né? Mesmo que um estude contrarie completamente o outro, mas os dois provam por A mais B que aquela é a verdade, sabe? Não importa, se você quiser, só você dar um Google que você acha alguém expert no assunto que vai comprovar o que você quiser ouvir. Eu não sei se acredito ou não no aquecimento global, por exemplo, porque como leiga eu só posso ou acreditar no que os especialistas dizem, e se há estudos bem fundamentados, tanto que comprovam quanto contestam a tese do aquecimento global, a mim como leiga basta escolher o lado mais convincente para acreditar, ou então não escolher nenhum lado, questionar os dois, ou ignorar os dois, ou se eu realmente quiser tirar a prova, passar
eu mesma estudar a fundo, né, com metodologias científicas sérias e não com base em o que o fulano ou ciclano diz. E ainda assim, quanto tempo eu levarei para chegar à verdade? Né? Aliás, cadê a verdade? Eu sei que ela existe, mas cadê? E outra pergunta que eu faço é a seguinte: é mais importante eu, como uma civil, que não tenho relação nenhuma com o assunto, saber se o aquecimento global é real ou entender que o meio ambiente precisa de cuidado, independentemente de o aquecimento global ser real ou não? Né? Nada impede de que a gente converse sobre isso, longe de mim, sabe? E debata essas informações acessíveis, mas não é isso que eu vejo acontecendo. O que eu vejo é um bando de gente de ego inflado, querendo provar que detém a verdade, geralmente com imposição dessa verdade na base da ignorância, né? Só sei que independente de o aquecimento global existir ou não, e de eu ser ou não perita no assunto, as minhas atitudes conscientes no dia a dia fazem tão bem para o meio ambiente e, no mínimo, para o círculo social que me rodeia, quanto estudos bem fundamentados sobre o assunto, sabe? Só que muitas vezes eu não vejo nenhuma coisa e nem outra, eu não vejo nem gente estudando a fundo sobre isso, só discutindo com um monte de informação solta no ar e nem tomando atitudes simples, mas que realmente tem algum valor efetivo, né, para a mudança necessária. Então, que tal aprender a economizar, por exemplo, água, jogar lixo no local adequado, de preferência reciclar, não tacar bituca de cigarro no mato e tudo mais, antes de saber os pormenores dos fenômenos climáticos. Sabe, ficar brigando nas redes sociais com base em informações parciais, enquanto eu não faço nada efetivo, não vai resolver. Antes de ficarmos tentando provar que detemos a verdade de uma complexidade dessas, especialmente nas redes sociais, que tal começar mudando de atitude no dia a dia? Por que não tentarmos entender que mudanças, embora às vezes não apareçam, começam dentro de casa? E aí, se quiser afirmar a verdade por trás de alguma coisa, então se jogue em estudos aprofundados sobre isso, mas de preferência busque essa verdade para melhorar as coisas e não só para alimentar o seu ego, a sua ideologia ou para jogar na cara do seu opositor que você está com a verdade. Então, em resumo, a minha esperança hoje não está na política, pelo menos não só na política, ou não em primeiro lugar na política, né, como já esteve até tempos atrás. Hoje eu percebo que a mudança do indivíduo pode gerar um impacto muito maior do que uma mudança forçada, a imposição de leis ou de qualquer outra coisa que obrigue o ser humano a fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que não há necessidade de leis, é claro que há, porque infelizmente boa parte da sociedade não liga para valores morais, mas sim para seus interesses egoístas, fazendo o que bem entendem, sem se preocupar se vão prejudicar os outros. Então sim, algumas imposições de condutas, né, de ordem e leis e tal, enfim, são necessárias para essas pessoas, mas enquanto há pessoas que lutam efetivamente por leis que ponham um pouco de ordem na sociedade, e eu considero louváveis as pessoas que batalham por isso, há também aquelas que fazem o papel de lutar pela conscientização, sem viés ideológico, e eu creio que me enquadro nessa tarefa, porque acredito que, embora aconteça de forma gradual e sutil, a conscientização tem um resultado a longo prazo, enquanto leis e ações políticas têm um resultado mais imediato, embora não atinja o âmago do problema, que tem raízes emocionais, educacionais, enfim. A mudança real leva tempo, porque tem que vir de dentro para fora, né? Porque você acha que dependentes químicos, por exemplo, que são obrigados a se internar, geralmente voltam a consumir as drogas depois que saem da internação? Né? Porque a decisão de mudar não partiu deles. Sim, haverá casos em que a internação forçada será necessária. Eu não vou discutir isso nesse vídeo, mas pelo que eu já falei, já dá para ter uma ideia porque, né? Às vezes o usuário está acabando com a vida de uma comunidade ou está acabando com a vida da sua família e a internação vai ser forçada, vai ser necessária. Fazer o quê? Né? Mas eu não vou discutir isso profundamente aqui. O que eu quero dizer é que as pessoas que botam sua fé na política, pelo menos da forma como acontece no Brasil, esperam uma mudança radical, mesmo que para isso o adversário tenha que ser destruído, né? A guerra às drogas, seguindo no mesmo exemplo, não pode ser resolvida só com conscientização, mas ainda assim precisa da conscientização. Não adianta só acabar com todas as drogas no mundo, acabar com todos os traficantes, é preciso também a consciência,
o entendimento de que as drogas são horríveis, são nocivas, não tem nada, dica de nada de divertidas, né? Podemos acabar com todos os traficantes e com todas as drogas do mundo, mas se não houver a consciência, no dia seguinte novos traficantes, novas drogas e novos dependentes surgirão outra vez. Então sim, são necessários os caras que coloquem a mão na massa, combatam fisicamente o tráfico, né? Eu sim, apoio muito quem faz isso, quem combate fisicamente o tráfico, mas também são necessários os caras que expliquem os males das drogas e façam o máximo para convencer as pessoas, especialmente os jovens, né, a ficarem longe das drogas. O que não é preciso e nem efetivo é gente fanática que coloca sua ideologia acima de qualquer coisa, porque fanatismo nunca melhorou nada e nunca vai melhorar. A pergunta do vídeo é: se eu perdi a esperança na política, então no que eu tenho esperança? Na verdade, como eu falei, eu não perdi totalmente a esperança na política, porque a política está em tudo, mas como o fanatismo está muito mais forte do que a consciência política, eu tomei a decisão de não falar mais em termos políticos e hoje tenho esperança em um conjunto de ações, né? Tenho esperança que algumas pessoas estão aptas a atuar na política, outras na conscientização, outras na espiritualidade, outras na educação, outras na saúde, cada um contribuindo da forma como pode, e assim a vida segue desde sempre. A questão é que as pessoas que realmente esperam e querem que a sociedade melhore e não que sua verdade seja provada a qualquer custo, precisam enxergar o mundo real e pensar em ações efetivas. E definitivamente humilhar opositores em redes sociais não é uma ação efetiva e não resolve problema nenhum. Então eu convido você a refletir: você realmente quer uma mudança positiva? Você realmente quer que as coisas melhorem? Então é melhor você pensar: será que a minha atitude está fazendo alguma coisa para melhorar? Ou será que eu só estou fazendo isso para provar que eu estou certo? Então nós nascemos com aptidões diferentes, sempre foi assim e sempre vai ser, e eu fico triste em ver o quanto as pessoas estão mais preocupadas em alimentar seu ego e provar que estão certas nas redes sociais do que fazer alguma coisa efetiva para melhorar o seu círculo social e, consequentemente, claro, o mundo. Então, se quiser continuar me acompanhando nessa jornada, eu ficarei muito feliz. Então é isso aí, um beijão e até a próxima.